crianças. As crianças vão receber também uma palavra do Senhor agora. E vamos orar por nós que queremos ouvir essa palavra do Senhor também. Feche seus olhos aí, ore ao Senhor. Deus, nós te agradecemos porque os nossos filhos têm ouvido a palavra do Senhor através dos pais e através das irmãs, ó Deus, hoje que estão envolvidas no departamento infantil. Pedimos, ó Deus, graça do Senhor para as nossas crianças nessa noite, para que elas possam receber uma palavra tua, que nós possamos compreender, ó Deus, também aquilo que o Senhor tem para nós, possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do teu poder nessa noite, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos, irmãos, terminando, essa série, A gente continua no caminho da restauração, que traz temas como esse que nós estamos tratando, que é depressão. Essa é a terceira mensagem. Na verdade, não são sermões, são estudos, são ministrações a respeito desse tema, e hoje é a terceira vez que nós vamos falar. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Romanos, capítulo 7. Quero ler alguns versículos aqui para começar a nossa meditação, e vamos hoje falar um pouco sobre estratégias para lutar. Depressão, estratégias para lutar. Abriu aí comigo Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos, aí depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 15. Eu vou saltar alguns versículos, vou falando aí para você os versículos que você vai ler, tá bom? Versículo 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, esse pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7,25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Capítulo 8, versos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que eu vou repetir aqui os versículos 1 e 2 do capítulo 8. Viram que o escritor aqui de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala de um problema seríssimo. Ele fala de não dar conta, de nem se entender, nem entender por que ele age de determinada maneira. E diz então, o mal que habita em mim, mora em mim. Desventurado homem que sou, quem me livrará dessa loucura, desse problema, do corpo, dessa morte, desse negócio que me mata? Quem me livrará do poder do pecado sobre a minha vida, esse poder escravizador do pecado? E no 25 ele já dá um graças a Deus por Jesus Cristo, já entrega, quem é? Graças a Deus por Jesus Cristo. E ele fala: de maneira que
com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne do pecado. Porém, ele diz no versos 1 e 2 do capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Espírito aí está com E maiúsculo, você viu aí? Espírito da vida. Que Espírito da vida é esse, irmão? Esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. A lei do Espírito da vida, lei é aquilo que se cumpre, lei é aquilo que torna alguma coisa obrigatória. Antes ele estava dizendo da uma lei do pecado operando e obrigando. Agora ele está falando de uma outra lei superior, que é a lei do Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Ele está falando de libertação, te livrou da lei do pecado e da morte. Muito bem, nosso assunto é depressão. Hoje eu quero falar sobre armas, né? Ou melhor, estratégias para lutar. Eu te pergunto, você que ouviu 2 vezes já, 2 ministrações a esse respeito, como é que um médico identifica um deprimido? Como que ele sabe? Como é que ele identifica? Aí a gente pode falar de transtorno depressivo maior, que é como é chamado principalmente, né? Porque a depressão tem diversas variações. Mas pegando assim o básico, o principal, transtorno depressivo, como é que o médico, que é o médico que diagnostica, não é? Ele sabe. Bom, segundo o DSM-5, tem aqui uma lista de sintomas, e aí ele vai avaliar isso aqui. Sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, prazer diminuído em atividades que antes eram interessantes para o paciente, perda ou ganho de peso não intencional, falta de sono ou excesso de sonolência, problemas psicomotores, sendo agitação ou lentidão nos movimentos, fadiga anormal e frequente, falta de concentração, sentimento de culpa e inutilidade frequente, pensamentos de suicídio ou morte. Então, esses são sinais que, se o médico vê lá que tem um conjunto assim de 5, pelo menos, e ele vai avaliar também como é que isso tem acontecido, qual a frequência, quanto tempo. É a partir desses sintomas que ele vai identificar depressão ou não. E a depressão pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave. Isso de acordo com a intensidade dos sintomas. Se os sintomas forem mais fortes, né? Se for mais leve, mais forte ou muito forte, é assim que se avalia. Nos casos leves não vai ser indicado nenhum medicamento, mas nos casos moderados e graves, sim, ele vai administrar. E aí vai aquela questão. Se você está acompanhando o caminho da restauração há muito tempo, você já me ouviu falar sobre como é que funciona a administração de medicamentos e tudo, como é que é feita a dosagem, essas coisas. Então isso é coisa que o médico faz, ok? Agora, como é que a depressão afeta a vida da pessoa? Ela afeta todas as áreas da vida. Depressão afeta todas as áreas da vida. Ela afeta fisicamente. Por quê? Porque ela causa problemas físicos reais. A partir da depressão, fadiga extrema, insônia, perda de apetite, dores, outros problemas físicos vêm. Afeta emocionalmente, porque causa sentimentos de decepção. Preste atenção no que eu estou falando. Sentimentos. Essa palavra é importante para nós hoje, tá bom? Sentimentos de decepção, sentimentos de tristeza, sentimentos de desânimo, sentimentos de melancolia, sentimentos de prostração, sentimentos de apatia, sentimentos de ansiedade, sentimentos de ira, sentimentos de frustração, sentimentos de solidão, sentimentos de vazio, sentimentos de desilusão, sentimentos de abatimento e sentimento de desespero. Agora você pegou essa palavrinha sentimento aí, né? Mas esquece dela não. Sentimentos. Afeta cognitivamente. Por quê? Porque substitui a razão
pela emoção. Então, o que eu sinto é maior do que o que eu vejo, é maior até do que a realidade. Eu não estou dizendo que a depressão não tem fundamento na realidade, não. Tem coisas ali ao redor. Mas é que emocionalmente, como cognitivamente, o cérebro, a mente da pessoa, ela substitui a razão, a racionalidade pela emoção. Então os fatos não são tão relevantes para essa pessoa do que aquilo que ela está sentindo. O que ela está sentindo representa a realidade para ela. É uma perda de coerência entre a realidade e as emoções, de modo que altera o raciocínio. Pegou aí? O raciocínio fica alterado, por quê? Porque a emoção trocou a realidade pelo sentimento. Então, eu sinto, e isso é muito forte para mim. Afeta comportamentalmente, puxa, dá uma trava-língua, né? Comportamentalmente, puxa, porque leva ao abandono de responsabilidades e à inatividade. Veja, independente de qual seja a minha realidade, eu sinto que está tudo errado. Então, já que está tudo errado, eu me sinto também desobrigado com as minhas responsabilidades. Então, eu posso não cuidar dos meus filhos, eu posso não várias coisas que são responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. Mas como eu sinto, e o que eu sinto é maior do que a realidade, se você está acompanhando há mais tempo, você sabe que há fatos que provocam a depressão. Acontece que ela é maior do que os fatos, você percebeu, né? Ela é maior, o sentimento é maior do que os próprios fatos que estão ali. Então afeta historicamente a vida da pessoa, porque não somente é uma marca, acaba marcando a pessoa, porque esse domínio da depressão lhe faz uma arruaça na vida da pessoa, mas ele tem a tendência de se expandir se ele não for tratado, se ele não for encarado, se ele não for enfrentado. E aí é por isso que a gente está querendo falar hoje de estratégias para lutar, porque vai demandar luta, viu? Demanda lutar, enfrentar, encarar, enfrentar. Você precisa ter uma estratégia quando você vai para a guerra. Então afeta historicamente. Agora, essa parte que eu vou falar aqui, final, é muito interessante para você que é um crente no Senhor Jesus, porque afeta teologicamente a sua vida. Como assim afeta teologicamente? Ora, todos nós somos teólogos. Mas você fez curso de teologia? Não estou falando de diploma. Teologia é um estudo a respeito de Deus, é uma compreensão a respeito de Deus. É aquilo que você sabe ou pensa que sabe a respeito de Deus. Isso é a sua teologia. Tem teologia certa, tem teologia errada, tem teologia bíblica, tem teologia não bíblica. Todo mundo tem uma teologia. Quem é ateu tem uma teologia. Na ciência dele a respeito de Deus, o que ele pensa a respeito de Deus é que Deus não existe. É isso que é a teologia dele. Está entendendo? Então, por que a depressão afeta teologicamente? Porque ela produz uma visão distorcida ou deficiente, até mesmo inexistente, né, da inexistência de Deus. Ou é ver Deus de uma forma distorcida. Para eu ver você de forma distorcida, eu posso só tirar esse negocinho que põe na cara aqui. Já estou vendo todo mundo aqui, vocês estão todos diferentes do que vocês realmente são. Estou com uma visão distorcida. E a depressão, ela faz isso, ela prejudica a nossa visão a respeito de Deus. Ela se torna uma visão ou distorcida ou deficiente. O que é deficiente? Aquilo que falta alguma coisa. Você faz algumas afirmações corretas a respeito de Deus, mas não completa tudo o que precisa completar a respeito de Deus. E pode chegar a uma conclusão que é a pior de todas, que é que Deus não existe. Eu não sei se é pior, porque ou ele não existe ou ele não gosta de mim, e o negócio dele é comigo, né? O problema de Deus é comigo. Muito bem, afeta teologicamente. Como é que nós poderíamos resumir uma visão bíblica do problema?
resumir, porque eu não vou citar tantos textos, mas um resumo assim, de como é que a Bíblia encara depressão, sendo que a Bíblia mesmo não usa essa palavra, né, mas utiliza tristeza e descreve situações que podemos identificar como depressão. Como é que a gente pode resumir a visão bíblica? A depressão, e aí, não apenas a depressão, mas qualquer outra coisa desajustada nesse mundo, tem como início, ou como motivação, a queda. Tudo começa com o pecado original. Tudo que está errado no mundo, e a depressão não está fora disso, porque Deus não nos criou para a depressão, Ele também não nos criou para a morte, Ele não nos criou para tantos desvios, né? Porque para errar o caminho tem 1 milhão de possibilidades, acertar só uma. Então tudo que se desvia do caminho tem um início no pecado original. Mas a depressão, preste atenção nisso aqui, e isso pode ser assim, tenha paciência comigo, que eu vou falar algumas coisas que pode soar pesado para você, mas eu te garanto que a palavra de Deus vai, à medida que nós continuarmos a conversar, a palavra de Deus vai ministrar no seu coração e vai clarear para você, você vai entender de uma forma mais completa. Algumas coisas que eu vou falar aqui vão parecer um pouco pesadas e diretas, mas elas parecem, mas é libertador pensar, entender o que a Bíblia diz. A depressão, irmão, se você conhece a Bíblia, você sabe que ela é um resultado lógico e consistente de uma vida sem Deus. Tá vendo? Peguei pesado, mas eu vou aliviar agora, que eu vou explicar, vou dar detalhe, aí você vai entender o que eu quero dizer com sem Deus. É lógico, por quê? Por exemplo, vamos colocar aqui que uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece como Ele é, ela tem muitos motivos para estar deprimida, porque o final da vida, e aí você pode pegar o livro do Eclesiastes para você estudar. O livro de Eclesiastes é um livro que parece bastante depressivo, porque o autor do livro, ele fala de como ele trabalhou para ser feliz, e como ele procurou a felicidade em muitas coisas, em muitas atitudes. E ele diz: eu fiz o seguinte, eu procurei a sabedoria, mas não foi a resposta. Eu procurei então o prazer, mas não foi a resposta. Eu procurei em muitos relacionamentos, tive muitas mulheres, mas não foi a resposta. Então eu fiz grandes empreendimentos, grandes construções, não foi a resposta. Então ele vai dizendo como ele foi frustrado naquilo. E uma pessoa que não conhece a Deus, a vida dele vai até o capítulo 11 de Eclesiastes, mais ou menos, porque ao final de Eclesiastes é que ele fala: mas aí vou dizer para você, o resumo de tudo é: teme a Deus. Então ele vai encontrar apenas em Deus a resposta para a vida humana, porque tudo mais que você fizer vai um dia terminar. Qualquer projeto que você tem de vida, qualquer construção, qualquer relacionamento, de melhor que você puder conseguir nessa terra, tudo isso tem um ponto final. Mas em Deus nós não temos um ponto final. Então, eu estou dizendo que a depressão é um resultado lógico de uma vida sem Deus, porque sem Deus não há propósito na vida. A vida perde o rumo. Se tudo que nós temos é comer e beber, nós somos o quê? Completamente infelizes, porque e aí? Quanto tempo? Aí, veja que o que mais a gente precisa entender aqui a partir da Bíblia. A libertação da depressão, assim como de outros efeitos da queda, ela se torna possível por meio da obra redentora de Cristo. Então eu estou começando aqui dizendo que você tem esperança em Cristo, assim como para qualquer outro mal, qualquer outro desajuste provocado pela queda, há esperança e resposta em Cristo para a sua mudança. Então, por meio da obra redentora de Cristo. A obra de Cristo ela é muito profunda.
que mais que a gente precisa dizer aqui? Uma compreensão deficiente da obra de Deus quanto à redenção. E aí eu disse, olha, eu não disse que a depressão é resultado lógico de uma vida sem Deus? Aí você ficou aí com a pulga atrás da orelha, não ficou? Peraí, mas então eu sou crente ou não sou? Porque eu enfrento essas coisas aí, já enfrentei. Então quando eu enfrentei eu não era. Então se eu estou enfrentando isso agora eu não sou. Então veja, preste atenção aqui, que eu vou falar, essa aqui é a chave. Uma compreensão deficiente. O que é uma compreensão deficiente? Que não é completa, eu já disse aqui. Você entende parte daquilo que Deus revelou. Você não conhece completamente a Deus. Uma compreensão deficiente da obra de Deus quanto à redenção, que é a amplitude dessa obra, até onde que ela atinge a transformação e restauração na sua vida. Às vezes você não sabe. E também uma compreensão deficiente do processo que Deus usa para restaurar a sua vida. Esse processo se chama santificação. Quando você não entende essas coisas, não entende, isso abre caminho para que crentes genuínos, ou seja, pessoas realmente escolhidas por Deus, tenham problemas maiores ou menores com a depressão. Então eu já começo a falar, abrir um pouco o seu entendimento para as estratégias. Por quê? Porque você já começa a perceber que você precisa conhecer a Cristo, e conhecer a Deus se trata de relacionamento com Deus e não apenas de conhecimento intelectual. Conhecer na Bíblia, a Bíblia usa a palavra conhecer, por exemplo, para o casamento entre um homem e uma mulher. Diz lá no começo da Bíblia lá, que Adão conheceu a sua mulher e teve filhos. Eles tiveram filhos. Ou seja, como é que Deus chama a união entre homem e mulher? É a união na qual os dois se tornam uma só carne. Não existe união mais profunda e sagrada entre as pessoas no mundo que a união entre o marido e a esposa. É onde os dois se tornam um. E a Bíblia chama esse relacionamento de conhecer. E quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, nós estamos falando de relacionamento íntimo, relacionamento profundo. E esse relacionamento vai ser claro por meio da palavra de Deus. Então eu vou fazer aqui um resumo do resumo. Eu fiz um resumo, vou fazer um resumo do resumo. Resumo do resumo. Crentes genuínos podem passar por depressão em qualquer um dos seus níveis. Seja aquela depressão leve, que nem é utilizado medicamento, seja a depressão moderada ou a grave. Pode. Não é no sentido pode que está autorizado, não. Pode no sentido de que é possível. É possível, sim. Ou seja, não diga que alguém que está passando por depressão não é crente, você não sabe. Agora, as promessas de Deus incluem um caminho de restauração para agora, que é de fé em fé e de glória em glória. Veja o que diz 2 Coríntios 3, 17 e 18, para corroborar com essa ideia de que as promessas de Deus incluem um caminho de restauração, que é de glória em glória. 2 Coríntios 3, 17 e 18 fala da operação do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor, Deus, é o Espírito. O Espírito é maiúsculo, falando, o Espírito Santo é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso é libertação. Tem gente que tem a cara de pau de falar que isso é liberdade para você fazer o que você quiser. Não é a libertação que é operada por Deus na sua vida por meio do Espírito Santo. Então, onde está o Espírito Santo, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados na imagem de Deus, mas a gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós vamos ser transformados na imagem de Deus? É porque, por causa do pecado, a imagem de Deus foi distorcida na nossa vida. Os problemas, os transtornos, as doenças, todas essas coisas que estão fora do princípio da vida, que Deus é vida, todas essas coisas aí te fazem ser diferente daquele que é o propósito de Deus para você.
mas Ele deu a você o Espírito Santo, e Ele age através do Espírito Santo na sua vida, para quê? Para fazer você, de novo, cada vez mais imagem de Deus. É por isso que usa a expressão aqui de glória em glória. Por quê? Quando nós olhamos para Moisés, que esteve na presença de Deus lá no Velho Testamento, descreve que em um dado momento ele esteve tanto na presença de Deus que quando ele desceu, o seu rosto brilhava por causa da glória de Deus. E era brilhante, e as pessoas não conseguiam olhar direito para ele, porque tão perto de Deus ele esteve, que o seu rosto brilhava. E aí ele colocava um véu sobre o rosto, até para as pessoas não perceberem que aquela glória estava diminuindo e não permanecendo nele. Então, perto de Deus, mais glória; distante de Deus, menos glória. De glória em glória. Quanto mais de Deus na sua vida, mais vai resplandecer a perfeição de Deus em você. Então, esse é o processo de Deus. Deus promove a sua santificação através da pessoa do Espírito Santo. E onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade, libertação, liberdade. Liberdade de quê? Lembra que nós colocamos aqui no início, o apóstolo Paulo falando que antes ele era escravo da lei do pecado, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos libertos por Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais há. Então, veja que o crente pode passar por depressão? Pode, mas as promessas de Deus incluem um caminho. Portanto, a resposta está em Deus, um Deus que quer promover a sua restauração e aumentar a presença dele em você e a glória dele em você, para que não somente depressão, que é um dos males, mas qualquer outro mal que aflige a sua vida seja diminuído e cresça em você a presença, a manifestação da glória de Deus. Então, o que mais que a gente precisa lembrar? Nós não podemos, irmãos, evitar as tristezas, mas nós caminhamos de glória em glória para aquela glória perfeita nos céus, que é quando nós seremos como Ele é. Então, o processo aqui na terra é um processo de crescimento, com uma promessa de plenitude na consumação de todas as coisas, quando nós seremos transformados. E esse nosso corpo será transformado num corpo de glória. E aí vai se cumprir o que diz em Apocalipse capítulo 7, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ok? Esse é o resumo do panorama da Bíblia a respeito de tristeza, a respeito de depressão. É isso o que a Bíblia diz. Ela tanto demonstra o que é o problema, mas ela também demonstra o processo de restauração e qual que vai ser a conclusão dele. Agora, isso aqui são promessas para o crente. Promessas para o crente. Não é promessa para os evangélicos. Apelei? Não. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser evangélico hoje em dia, está até na moda. Ser evangélico, tem pessoas que se declaram evangélicos. Aquilo que antigamente, irmão, antigamente a gente não via muito assim, evangélico de nome, não, porque a gente passava tanto perrengue por ser evangélico. Olha, eu criança na escola, eu era maltratado porque eu era evangélico. Por que eu era maltratado? Por exemplo, a professora chegava lá e dizia assim: ó, nós vamos rezar Ave Maria agora, quem não rezar está sem recreio. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu ficava escondido atrás, que eu era o maior, né? Eu tinha fila lá, eu sempre fui mais alto que os outros colegas. Aí eu ficava assim, escondendo a diretora, as professoras passando, olhando quem estava rezando, assim, e eu ia escondendo atrás da cabeça do meu colega da frente, porque eu não queria ficar sem recreio. Tá certo? Quem quer ser evangélico aqui? Ninguém quer ser. Quem quer ser falado? Eu estou falando, se vocês conhecessem, muitos de vocês ouviram o testemunho do presbítero Geraldo Teodoro, para ele falar. Ele falava que era ser perseguido, ameaça de morte real. O sujeito que chegou com a faca assim, que Deus parou o cara com a faca. O cara estava indo na direção, ele passava a faca no chão. E agora? Dia que cercaram a casa dele para matar, todo mundo armado do lado de fora da casa dele. Isso é
presbítero Geraldo Teobaldo foi presbítero aqui dessa igreja. Irmã Elsa aí, filha dele, está aqui, membro dessa igreja, tem outros irmãos aí. Então, ser evangélico não garante para você nada não, mas ser crente, porque o crente acredita no caminho de Jesus, e ele sabe que é um caminho estreito, e às vezes tem tristezas e decepções, e às vezes a coisa fica séria, e você pode até adoecer, mas ele vai se esforçar por manter nele, ele vai confiar na ação de Deus. Então, vamos passar logo para os conselhos práticos aqui para os crentes, estratégias para lutar. Lembra que tem 3 tipos de tristeza descritas na Bíblia. Primeiro, aquela tristeza normal. Normal não é no sentido de que é coisa boba, não. Normal é no sentido de que existe alguma coisa que deu causa àquela grande tristeza. São os eventos dolorosos da nossa vida. Uma perda severa. Você perdeu um parente, uma pessoa querida. Você perdeu de repente o seu negócio que você dedicou a vida inteira. Você sofreu uma agressão. Você viu o seu filho, sua filha tomar uma atitude na vida que te decepcionou profundamente. Situações que eu falo assim, normais no mundo caído, que é o nosso mundo. Que assim, se você passar por isso, qualquer um pode dizer: eu entendo por que você está triste. Inclusive a Bíblia falou para chorar com os que choram. Ou seja, chorar não é proibido. E pode haver um momento de profunda tristeza, e a Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que passaram por profundas tristezas. Até o próprio Senhor Jesus passou. Então, normal, no sentido de que tem uma causa. O segundo tipo de tristeza é aquele pecado não confessado, né? Que é uma tristeza segundo Deus. Por que é segundo Deus? Porque Deus, pelo Espírito Santo, Ele traz ao seu coração, à sua mente, o arrependimento. E aí você vai encontrar algumas linhas aí, algumas pessoas, são às vezes psicólogos, às vezes são coaches, às vezes são pessoas aí de autoajuda, gente que gosta de falar como é que você deve viver sua vida, ou pensam, né, que tem um conhecimento suficiente a respeito disso, e falam. Você vai encontrar algumas pessoas dizendo que você não pode sentir culpa. Não sinta culpa. Tá passando mal de culpa? Para com isso. Todo mundo erra. Todo mundo já fez alguma coisa. Não pense nisso não. Esqueça isso. Pense em outra coisa. Não é assim que a Bíblia trata com a culpa. Quando você percebe a culpa na sua vida, o que a Bíblia diz é que você deve ir para os pés do Senhor. Você deve se arrepender dos seus pecados. A Bíblia não diz que você vai morrer na culpa, não. Ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, se você ouvir alguém te aconselhando que você não pode sentir culpa, essa palavra não é de Deus, não. Agora, se você, depois de confessar o pecado, ainda está escutando a acusação, isso também não é de Deus, porque você precisa crer que Deus é galardoador daqueles que buscam, inclusive com perdão. Se você buscou a Deus, pediu perdão pelos seus pecados, você é perdoado em Cristo Jesus, porque Cristo assumiu sua culpa. Então é assim que a Bíblia trata com a culpa. A culpa, o pecado, a tristeza segundo Deus é essa tristeza que Deus traz ao seu coração. É de Deus essa tristeza. É para tratar com o seu coração, para que haja mudança na sua vida. Agora, a tristeza conforme o mundo, aí já é aquela tristeza da ingratidão, da descrença. Tudo é ruim comigo, Deus está sendo mal comigo. Então isso aí não é conforme Deus. Essa é uma tristeza que a Bíblia chama de conforme o mundo. Agora, qual que é o seu caso? Meu ponto é esse, eu já tinha falado isso antes. Você já sabe qual é o seu caso? Quando você passa por tristezas, aí eu posso garantir que todos aqui nesse lugar já passaram ou estão passando por tristezas. Qual é o nível? Pode ser chamado de depressão? Não importa, porque tudo tem a mesma raiz. Para nós aqui interessa, nesse momento, descobrir a raiz. Que tipo de tristeza? Você já sabe qual é? Porque você precisa, e aqui é uma dica prática para você, que você vai ter que fazer isso toda a sua vida.
chama-se autoconfrontação. O que é autoconfrontação? É quando você confronta a si mesmo. Porque se você confrontar você mesmo, não precisa ser confrontado por outro. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. No momento que você vai participar da ceia, diz: examine-se a si mesmo. Mas isso não é para o momento da ceia, isso é todo dia. Então, a Bíblia diz assim, veja o que o salmista, lá no Salmo 42, que a gente leu no nosso primeiro encontro aí, diz. Ele está se perguntando: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quer dizer, ele diz: tem alguma coisa que está abatendo você, e isso não é a verdade, porque a verdade é que em Deus há esperança. Ainda louvarei o nome do Senhor, Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Eu sei que você está abatida, minha alma, mas você tem que parar para pensar por que é que você está abatida. Porque se você está abatido por uma situação normal, ou se você está abatido pela tristeza segundo Deus, ou se você está abatido pela tristeza segundo o mundo, você precisa tomar algumas atitudes específicas para cada uma delas. Na autoconfrontação nós encontramos discernimento dos motivos pelos quais estamos abatidos. É aquilo que o presbítero Carlos fica falando aqui. Você tem que discernir o seu choro. Por que você está chorando? Quando as pessoas estão chorando, geralmente elas prestam atenção só no choro, mas não para pensar: por que é que eu estou chorando? Por que está abatida a minha alma? E aí que está. Mas qual que é o critério que você vai usar para conferir se o motivo pelo qual você está triste é um motivo justo? Se o motivo pelo qual você está triste é um motivo provocado pelo Espírito Santo, que quer corrigir alguma coisa em você, ou se o motivo pelo qual você está triste é porque você está dando ouvido ao mundo. Como é que você vai fazer isso? O critério é qual? O mundo diz que é conforme o que você sente. Você está sentindo o quê? O que você está sentindo? A palavra de Deus é que é o critério. A pessoa certa para falar com você sobre quem você é, a pessoa certa para falar com você o que está acontecendo com você, essa pessoa é Deus. E Deus revelou tudo que você precisa saber sobre o homem, está aqui. Quem é esse ser humano? Você. A Bíblia desvenda o coração. A palavra de Deus, ela é igual um espelho. Todo mundo aqui olhou para o espelho antes de sair de casa. Se você olhar para a Bíblia, você vai descobrir muita coisa a seu respeito. É por isso que tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, porque não gosta de ser confrontado. Não gosta, porque a Bíblia vai confrontar você. E eu dou glória a Deus, porque a Bíblia me confronta o tempo todo. E eu passo aperto mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu não sou nada que presta. Se tem alguma coisa prestando em mim, é pela misericórdia e graça do Senhor. E aquilo que está mudando na minha vida, está mudando por dois motivos, que eu vou explicar daqui a pouco. Tem a ver comigo? Tem, mas tem muito mais a ver com a ação de Deus por meio do Espírito Santo, e o critério é a palavra. Então o que acontece? Uma avaliação emocional, se você se perguntar por que é que você está deprimido, está triste, fizer uma avaliação emocional, isso vai produzir atitude errada em você, vai colocar você fora do caminho da restauração, vai provocar atitude errada. Por quê? Qual que é essa atitude errada? Na atitude errada acontece o quê? Reconhecimento dos sentimentos, que a depressão ela gera sentimento, tá? Como é que ela é identificada, né? Como é que o psiquiatra identifica? Pelo que você está sentindo. Estou sentindo deprimido, estou sentindo isso. Então a depressão tem sentimento. Eu estou falando do que provoca o sentimento, tá? Antes do que você está sentindo. Mas se você fica na superfície só do que você está sentindo, você acaba se submetendo aos seus próprios sentimentos. Então reconhece os sentimentos, mas se submete a eles. Produz o quê? Murmuração e autocomiseração. Murmuração é reclamação,
E autocomiseração é aquela dó de você mesmo, aquela peninha de você, como eu sou uma pessoa que merece pena. 1 Coríntios 10:10 diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui está falando do povo de Deus lá no deserto. Eles murmuraram e falaram coisas derivadas do que eles estavam sentindo. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Agora vamos trazer para cá, para morrer de sede, para morrer de fome, para morrer nas mãos dos inimigos. Não era a realidade. A realidade é que nós tínhamos tirado eles com a mão poderosa do Egito. Mas aí o sentimento, fizeram uma avaliação da vida de acordo com o que eles estavam sentindo. O que eles estavam sentindo? Fome e sede. Mas gente, você não muda de humor quando você está com fome e com sede, não? Eu mudo. Não é bom conversar comigo com fome, não. Mas se eu tiver que decidir alguma coisa, não. As meninas são espertas lá. Não é hora de conversar comigo, não. Depois, Depois. Irmão, se um prato de arroz com feijão muda as minhas emoções, eu tenho que desconfiar mais de mim e não ficar dando tanta bola assim para as minhas emoções. Deixar elas governar. Eu estou falando no sentido, não é dar bola no sentido que a gente não pode se emocionar com nada, não. Estou dizendo que as emoções na pessoa que está deprimida, as emoções ficam controlando, governando a vida dela, baseado na mentira, na fantasia. Não quer dizer, olha só como é que o negócio é complicado, porque quando a pessoa olha, realmente há problemas. Só que a distorção teológica é que eu não consigo ver a grandeza de Deus acima dos problemas, eu consigo só ver a grandeza dos problemas, e aí eu fico preso nas minhas emoções. Agora, qual que é a atitude correta? Ela provém de uma avaliação bíblica. Qual que é o critério para avaliar a sua vida? O que a Bíblia diz. Então, uma avaliação bíblica produz uma atitude dentro do caminho da restauração. Quando a Bíblia falar com você que você é feio, é porque ela vai fazer você ficar bonito. Não existe acusação gratuita na palavra de Deus para o Filho de Deus, porque a promessa para o Filho de Deus é restauração, a promessa para o Filho de Deus é glória. Então, se Deus falar, aceita, irmão. Quando Deus fala bravo com você, que fala que está tudo errado, que vai te cortar no reino, como diz o povo na roça, vai chegar você no reino, calma, porque é o Pai que está falando, e Ele fala para o seu bem. Ele, ao final, Ele vai conduzir aquilo para o melhor da sua vida. É isso o que a gente tem que ver. Então, a avaliação tem que ser conforme a palavra. É a palavra de Deus que diz que você deve sentir culpa, até onde você sente culpa, e a partir de onde você deve sentir-se agradecido pela restauração, pelo perdão. Então Deus coloca tudo no equilíbrio certo, não é o que você está achando. Porque se eu cometo pecado, irmãos, esse troço pesa no meu coração, eu peço perdão a Deus, mas não fico sentindo bem com aquele negócio que eu fiz. Mas será que Deus não me perdoou? Claro que Ele me perdoou, mas essa emoção é algo ainda a ser tratado no meu coração. Então, na atitude correta, o que acontece? Reconhecimento do sentimento sem submissão a ele. A gente fica triste. Como é que o pecado não vai provocar tristeza na sua vida? Ou como é que eventos contrários, perdas, dificuldades não vão provocar tristeza? Você está desempregado, não está conseguindo emprego, vai ficar feliz com o desemprego? Não, vai ficar feliz apesar do desemprego, porque o desemprego é desestimulante. Conseguir emprego é estimulante. Você está com a sua conta no vermelho, isso é desestimulante, é entristecedor. O que é estimulante é estar com um dinheirinho sobrando. Você pensa assim, o que eu vou fazer? Acho que eu vou comprar um negocinho para mim. Isso é estimulante, isso é normal. O errado é você ser controlado pelas emoções. A conta ficou no vermelho, minha vida não vale mais nada. Perdi a empresa, perdi os negócios, perdi uma pessoa, perdi isso. Eu quero morrer. Isso não está de acordo com o desejo de Deus para você. Isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é para eu dizer que Deus está trabalhando para tirar você daí. Não é só, seu deprimido. Não, é dizendo assim, olha,
isso está fora da ordem do plano de Deus, e Deus está agindo para mudar isso. Creia que Deus está agindo. Então, a atitude correta, quando você vai para a palavra, isso produz fé, isso produz obediência. 2 Coríntios 4, 7 a 10 diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro, que é o Evangelho, está em nós, vasinho de barro, não vale nada esse vaso, que quebra fácil, para que a excelência do poder seja de Deus. Aí ele diz assim: olha, em tudo somos atribulados. Quem é crente é atribulado? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então, como é que uma avaliação bíblica atua sobre a tristeza normal, que é aquela tristeza que pode ser profunda, mas que vem de um fato, e não, está doente. Não, você está normal, inclusive, porque se você não sentisse tristeza num negócio desse, aí que você está doente. Você é o quê? Psicopata? Tem uma doença aí, você não tem empatia nenhuma, a pessoa está doente perto de você, você não sente nada, aí tem um problema. Então, como que uma avaliação bíblica da situação atua sobre a tristeza normal? Ela promove a escolha da esperança. Você escolhe a esperança. Você se lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Isso está em Eclesiastes capítulo 3. E eu gosto de lembrar porque lá fala, tempo de sorrir, e tempo de chorar, tempo disso, tempo... Ou seja, os tempos de tristeza acabam também. Mesmo que tempos de alegria passam, e às vezes a gente entra num período de tristeza, mas o período de tristeza também acaba e entra no período de alegria. Então, no normal da vida, a gente lida com tristezas e com alegrias, e a gente não deve ficar entrando em crise porque estamos enfrentando um problema e estamos tristes, porque isso vai passar. Porque assim como essa tristeza vem de uma situação natural, ela naturalmente também vai passar para você que está firme em Deus. O que é permanente? As situações mudam. O que é permanente? O suprimento de Deus é permanente. Por que você se mantém equilibrado mesmo passando pela tristeza? Filipenses 4, 12 e 13 diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu mesmo passando pelas dificuldades que me enfraquecem, eu posso passar porque eu tenho quem me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que o texto está dizendo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Vou julgar e vou ganhar na loteria. Nem é para julgar, irmão. Tá bom? Não, vou abrir um negócio, vai ser próspero. Não, se você fizer um negócio errado, vai dar errado. Eu posso enfrentar qualquer situação que vier na minha vida, porque eu tenho uma promessa de Deus, que eu não serei tentado acima das minhas forças, que Deus sempre me dará o escape, guardará a sua alma. Lembra do Salmo 121? Ele guardará a sua alma no meio da tempestade, no meio da luta. Outro salmo diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Não significa que você não possa ter problema, como 10.000 tiveram, como 1.000 tiveram. Acontece que você não será destruído, porque você é de Deus, você está entendendo? Que você, mesmo quando você morrer, e se você morrer de pedrada, igual o Estevão morreu de pedrada, isso não significa que você perdeu, mas significa que você ganhou, porque você manteve a sua fé em Deus, mesmo na adversidade. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. O suprimento de Deus é permanente. Os sentimentos de tristeza e de alegria, eles podem até existir juntos. Já viu um texto na Bíblia assim? Triste e alegre ao mesmo tempo? 1 Pedro 1,6 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Exultar significa aquilo que você faz quando seu time faz gol. Jesus exultou no Espírito.
graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Comemoração, nisso exultais, embora por breve tempo possais ser contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, revelação de Jesus Cristo. Então, não se assuste com as tristezas normais da vida. Inclusive você pode enfrentar tristezas e em Cristo você consegue ver quantos outros motivos de alegria você tem na sua vida. As alegrias, os motivos de alegria são sempre maiores para qualquer pessoa na face dessa terra, inclusive para os ímpios. Eles são incapazes de ver porque eles são cegos. Até o diabo está existindo hoje por misericórdia e graça de Deus. O diabo não está consumido agora, até isso é misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é misericordioso demais. Se ele deixa o diabo existir, se ele manda chuva sobre os ímpios, quanto mais vós, homens de pequena fé, é o que a palavra de Deus nos revela. Então, agora, como é que uma avaliação bíblica atua sobre a tristeza segundo Deus? Que é aquela tristeza quando Deus te confronta e fala assim, está no caminho de morte, tem que mudar de vida, porque inclusive tem gente que morre porque não sai do caminho de morte, crente. Você sabe disso? Que crente pode morrer mais cedo porque não consertou a vida? Você já leu isso na Bíblia? Ora, a gente lê isso o tempo todo quando vai servir a ceia aqui, né? Falando de pessoas fracas, doentes, não poucos que dormem. Você pode arrumar com esse pecado aí e morrer mais cedo. Não, mas Deus tem o tempo determinado. Gente de encurtar tem. Eu te garanto que a Bíblia fala que tem gente que já morreu por causa disso. Então, gente de encurtar tem. Deus. Aí depois você vai teologizar lá com Deus, vai discutir essas teologias lá. Você quer provar para mim? Eu prefiro temer o Senhor do que ficar de lero-lero. Ah não, que dia determinado e tal. Dia determinado, mas Deus determina tudo, filho. Ele muda qualquer coisa que ele quiser mudar. E no fim das contas, a gente que é teólogo tem que baixar a cabeça e falar assim, Senhor Deus, é verdade. É que eu não sei. Eu dependo de Ti o tempo todo. Uma coisa eu sei, eu preciso do Senhor. Uma coisa eu sei, preciso mudar de vida. Uma coisa eu sei, preciso parar de pecar. Pecado traz consequências, pecado é morte. Se você deixar um pecado na sua vida, seja ele pequeno, um caquinho de vidro, que você não limpou direito aquele copo que caiu na sua cozinha, se você não catar os caquinhos e for descalço lá na cozinha, vai enfiar no seu pé e você vai ver que dureza que é o negócio. É um pecadinho na sua vida. Uma hora ele vai enfiar no seu pé, vai sangrar, vai te dar trabalho. Se o caco for maior, você pode ter que ir para o pronto-socorro. Se cortar uma artéria, você pode até morrer. É assim que funciona, irmãos. As coisas naturais, elas demonstram para a gente muitas das coisas espirituais. As coisas de Deus são simples. Por que as pessoas simples entendem? Jesus contava uma parábola, uma coisa corriqueira da vida, eles entendiam, ó, lá para o céu os negócios. Aí a gente que é muito entendido das coisas despreza o que é simples. Então, uma tristeza segundo Deus promove a escolha da confissão e do aconselhamento. A tristeza segundo Deus, o que o Espírito Santo quer, e aí é o que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 5, 13 em diante, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse é um dos textos que eu mais explico nessa igreja. Talvez um dos que eu mais explico, porque isso aqui é cura para a sua alma. Se você entender isso aqui, vai curar a sua alma. Que ele está falando aqui de gente doente por causa de pecado. Ele está falando aqui de gente que precisa confessar pecado, e não só confessar a Deus, precisa pedir ajuda para os presbíteros da igreja, para gente madura, que tem autoridade para orar com essa pessoa, porque o presbítero não vai só orar, não, ele vai acompanhar a vida dessa pessoa também, para ver se ele está caminhando. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Veja que os pecados serão perdoados,
e o Senhor o levantará. Está falando de cura. Então isso aqui está no processo de Deus. Deus usa isso. Deus podia fazer e pode fazer do jeito que Ele quiser, mas Ele falou que quer assim. O que você tem com isso? Ou você aceita, ou você fica penando aí com sofrimento, porque o caminho de Deus passa por isso aqui. E o que você vai fazer? Vai brigar com Deus? Eu expliquei aqui no domingo, né? Falei, gente, ninguém melhor do que Jó para discutir com Deus. O camarada era poeta e de linguagem jurídica. O cara parecia que era um advogado poeta. O cara, quem é? Porque a poesia põe força nas palavras, gente. Você já viu como que a poesia põe força na palavra? E ele não convenceu, não redou Deus 1 milímetro da posição de Deus. Então o nosso negócio não é ficar falando, não, porque eu já confessei a Deus, porque eu já resolvi o problema. Tem problemas que você precisa de ajuda, e quando esse é o caso, o Espírito Santo te mostra, você sabe, e você às vezes fica, não, mas, né, os problemas aí. Terceiro aqui, como que uma avaliação bíblica atua sobre a tristeza segundo o mundo? Ela promove escolha de novos pensamentos. E isso aqui você precisa aprender, irmão. Você precisa aprender isso aqui. Se você aprender isso aqui, sua vida vai mudar. Escuta isso aqui, a sua vida vai mudar. E não é porque eu estou falando com voz impostada aqui, não. É porque essa é a verdade da palavra de Deus. A tristeza, quando a Bíblia atua, quando a palavra do Senhor começa a fazer efeito no seu coração, começa a entender ela, e você está com a tristeza segundo o mundo, com ingratidão, com vendo tudo dá errado para você, porque você não alcançou, não casei, eu não comprei a casa própria, eu vivo de aluguel, porque eu não viajei, porque eu não isso, não aquilo, aquelas coisas do mundo. A Bíblia vai promover em você a mudança de pensamento. E aí eu vou te falar uma coisa que acontece com a pessoa depressiva e acontece com outros casos também. Ela diz assim: eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Ela diz. Só que isso é uma falácia que é potencializada pela depressão. O que é falácia? Falácia é uma coisa que parece verdade, mas não é. Ou seja, é uma mentira. Porque a pessoa diz assim: você não sabe o que eu estou sentindo. E eu não estou minimizando o sentimento de ninguém, não. Eu realmente não sei. Eu sei quando dói em mim. Se doer em você, o tanto que dói em mim, para mim já doeu por valer, eu já senti muita dor emocional e física. Então eu não preciso saber o quanto que dói em você, mas eu preciso saber, e eu não estou dizendo que não está doendo. Agora, quando você diz que não consegue controlar, você está dizendo que você é inimputável. O que é inimputável? É que ninguém pode imputar a você qualquer ato seu. Significa que se você sair daqui e matar uma pessoa, ninguém pode pôr você na cadeia, porque você não responde por si, porque você não tem controle sobre os seus pensamentos. Ora, isso é uma vergonha, é mentira. Você tem controle sim sobre os seus pensamentos. Até mesmo quando a justiça coloca alguns aí como inimputáveis, eu discordo. Como assim inimputável? A pessoa planeja um troço maquiavélico lá. Ele faz planos, faz arranjos, faz aquisições, compras e tal, vai lá, esperou a mulher sair do trabalho, matou a mulher, aí as mulheres lá e tal, eu estava desesperado, porque que tem problemas. Tem problema mesmo, chama pecado. Falta de conversão. Agora, o que você fez, você tem que responder por isso. Deus trata o culpado como culpado o tempo inteiro na Bíblia, irmão. Você nunca vai encontrar Deus inocentando o culpado. Ele dá consequência e Ele age com misericórdia quando Ele quer agir com misericórdia. Então isso aqui é uma falácia que é potencializada, porque a depressão, como ela é muito emocional, e na emoção a verdade fica distorcida, os fatos eles são menores do que o sentimento, a pessoa sente que ela não consegue controlar os pensamentos. Eventualmente ela pode chegar num ponto de não conseguir controlar, mas ela controla até o momento que ela perde o controle. Como é que funciona isso? Por exemplo,
a pessoa não dorme. Se a pessoa fica 3 dias sem dormir, ela começa a alucinar, sabia disso? Ela começa a ter alucinações. Às vezes a pessoa está vendo lá gente morta, capeta, nem tem capeta, nem tem nada lá. Gente morta não tem mesmo, que a Bíblia diz que não tem. Às vezes tem capeta, mas na maioria das vezes nem capeta tem. Não, como assim? A pessoa ficou 3, 4 dias sem dormir. Os pensamentos repetitivos que são de ansiedade, de tal. Ou seja, mas tudo que é grande começa pequeno. Então, chega um ponto que ela perde a noção. É igual a pessoa falar, a pessoa bebeu e fez uma coisa errada. Mas estava sob o efeito da embriaguez. A garrafa, que não é inanimado, gente. O álcool, a cachaça, ela não entra em você se você não beber, não. Você é responsável por ter bebido. O que você fez depois? Nem viu o que eu fiz. Nem viu, nem precisa ver, não. Mas vai pro assumir. O que você fez? Você fez. Então, se você começar a pensar assim, se desculpando, você não enfrenta o seu problema. Você tem que parar de encontrar desculpas e enfrentar. Porque quando você vai para a presença de Deus, lá você vai encontrar correção e perdão e mudança. Está tudo lá. Com Deus o pacote é completo. Com o mundo, às vezes só tem acusação tem que pagar, tem isso. O mundo é ótimo para fazer justiça em cima dos outros, mas todo mundo quer misericórdia para si. Ninguém quer justiça para si. Quero misericórdia para mim e justiça para você. Não é assim que o mundo faz? Em Deus tem tudo completo. Tem a justificação, tudo isso. Não vou estender nisso aqui não. Agora, por que é mentira? Que é uma mentira que a pessoa acredita que ela não controla os pensamentos. Eu estou dizendo que a avaliação bíblica vai promover mudança de pensamento. Você alimenta as suas vontades e os seus pensamentos o tempo todo com aquilo que você consome visualmente, auditivamente, o tempo todo. Existem vários estudos hoje demonstrando a relação da depressão com redes sociais. Muita gente ficando deprimida pelo uso de redes sociais. Que a rede social, o que a rede social faz com você, irmão? A rede social é a prova cabal de que a sua vida é uma porque está todo mundo vivendo uma vida maravilhosa. Os seus amigos estão na praia, os seus amigos estão casando, os seus amigos estão na festa, estão sorrindo, as suas amigas estão tirando foto juntas e não chamaram você. Está tudo lá, prova que você é um zero à esquerda. Esse é o mundo, é assim que o mundo distrai você, chamando você de idiota, dizendo que você não vale nada. Essa é a diversão que nós temos na mão. Qualquer um pega aí, e fica aí. Eu sou um nada. Todo mundo dá certo. Olha que artista linda, que artista maravilhoso. Esse cara é bonito, hein? Eu sou feio para danar. É isso que ele fala. Uma criancinha lá no interior canta igual um sabiá. Você é um taquara rachado. Não dá. Você queria ficar feliz cantando no chuveiro, não consegue. Por quê? Porque você viu um vídeo do menininho que não sabe falar, a menina não sabe falar e canta ópera. Irmão, você acha que o mundo faz o quê? Você acha que o diabo está promovendo o quê? A sua alegria? Não, esse mundo é depressivo. E assiste jornal, é só coisa ruim. E se tiver, olha, os números da economia brasileira melhoraram, mas vão piorar em breve, aguardem. Assim que termina, toda notícia é assim. Então o mundo deprime, gente. Você vai ficar aí bebendo e comendo isso aí e vai falar, não, agora eu não consigo mais parar de pensar em coisa ruim. Nós temos uma ordem de Deus a respeito do gerenciamento dos nossos pensamentos. Gerenciar, sabe o que é gerenciar? O gerente, ele toma conta dos processos dentro da empresa. Gerenciar os seus pensamentos é escolher o que pode pensar, o que não pode pensar.
em que tem que valorizar, o que não é para valorizar. Filipenses 4,8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupação, irmão. Quer aprender sobre ocupação? Vai ver o que é um movimento sem terra. Eles vão lá e tomam o lugar e fazem as coisas lá e ocupa. Ocupação, vai lá, ocupe o vosso pensamento. Tem que tomar, irmão, que a guerra é pela sua mente. O inferno trabalha para tomar o território da sua mente. E aí você tem a oportunidade de pôr coisas boas para dentro. Mas eu vou te falar um negócio. De vez em quando eu fico nos videozinhos do trem também. Aí eu falo: meu Deus, o que eu estou fazendo? Já vi 150. O que eu estou fazendo na minha vida? Mas eu quero desestressar. Mas como é que eu vou desestressar? Quando eu paro um pouquinho. Os meus vizinhos trabalham muito aqui, tá trabalhando, às vezes o tempo todo aqui. Eu não reclamo, viu? Eu falei lá em casa assim: o pessoal trabalhando, porque o pessoal está trabalhando, né, gente? Nem reclamo, mas assim, não é fácil desestressar, tá certo? Então, com um fonezinho e ficar vendo bobagem é fácil. Difícil é você pegar a Bíblia e ler, escolher uma pregação, um louvor. Isso é difícil. Agora, os filmes que saem rapidinho, irmão, não sou melhor que você não. Eu vou no cinema, vejo o que eu gosto, eu vejo no cinema. Os que eu não gosto, que é a maioria, eu não vejo. Mas de vez em quando tem um que eu falo: quero ver esse aí, vou lá e vejo. E aí, eu sou responsável ou não pelo que está colonizando a minha mente? Depois eu vou falar: não tenho controle dos meus pensamentos, mas só põe porcaria aí dentro. Como é que você vai ter um raciocínio que glorifica a Deus? E aqui é mandamento, né? Seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, os sentimentos da depressão, eles são ampliados pelo foco que eles recebem. O foco em Deus reduz a intensidade das emoções dolorosas. Então, as redes sociais, e olha, entre adolescentes e isso falando de pesquisa, e especialmente adolescentes do sexo feminino, está um arraso o negócio, arrasando, acabando com as meninas, com todo mundo, mas com elas especialmente. Agora, o foco que você dá para aquilo que é negativo vai potencializar a tristeza no seu coração, mas aquilo que é positivo, e nada mais positivo do que aquilo que vem de Deus, que deve ocupar o seu pensamento, vai reduzir a intensidade. Eu estou falando para você que está lutando com a tristeza e a depressão aí. Aumente as coisas de Deus na sua vida. Gerenciar os pensamentos conforme Deus vai levar você à prática da oração. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse é um outro versículo. Todo dia parece que eu falo, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, a gente sabe que o caminho não é murmuração, que quando a gente está reclamando, a gente está, às vezes, tendo uma tristeza conforme o mundo, a gente precisa lidar com isso. E aí, a Bíblia diz assim: eu vou te ensinar como é que você faz a virada da chavinha. Você troca isso da seguinte maneira: às vezes você está reclamando, não é por coisas injustas. Olha para você ver. Por exemplo, o seu marido não te trata bem como deveria, e às vezes você está aborrecida por causa das atitudes dele. Vice-versa, a sua mulher, o seu trabalho não está, e é justo que o patrão está realmente, ele não cumpriu o prometido, as férias não vieram, a promoção não veio, então está difícil, não melhora, e o motivo é justo. O problema é que se você reclama, você só azeda e envenena mais o seu coração. Mas e se você clama?
Ao invés de reclamar, você clama. E é isso que a Bíblia está ensinando para você. Ela diz assim, não fique ansioso. Você está precisando de mudança na sua vida, não é? Seu marido podia mudar, não podia? Sua mulher podia mudar também, seus filhos. Podia mudar esse patrão, podia, às vezes, mudar até o emprego. Podia mudar a situação do país, podia mudar tal coisa, podia mudar, a minha igreja podia mudar, meu pastor podia mudar. Podia mudar os presbíteros, podia mudar o meu líder do pequeno grupo, podia mudar, porque todo mundo precisa mudar, né? Quando você for orar, você vai descobrir quem mais que precisa. Tem um outro aí que eu não mencionei, mas todo mundo realmente precisa mudar. Aí, não ande ansioso, não fica ansioso por isso não, mas faz uma coisa, torne conhecida diante de Deus a sua petição, através da oração e da súplica com ações de graças. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai montar guarda, guardará é coisa que o guarda faz, sabe? O soldado faz, ele guarda. A paz de Deus vai ser o guarda na porta do seu coração, para não entrar porcaria. Guardará o vosso coração e a vossa mente, vai guardar a sua mente, vai guardar você contra essas coisas. E eu quero concluir com o seguinte: vou fazer umas perguntas para você. Raciocina aí comigo. O que você espera de uma consulta médica? E eu aqui aconselhei, todo mundo aqui tinha que ir no médico. Eu fui e vou. Todo mundo aqui tinha que ir. Por que tem que ir no médico? Porque às vezes a tristeza que você está sentindo é uma deficiência de vitamina, é uma falta de ferro, é um problema hormonal, é um problema na tireoide, é um problema físico que às vezes com um exame de sangue você vai descobrir um negócio que você consegue no posto de saúde. E eu falei bem dos postos de saúde aqui também. Já visitei os postos de saúde, tudo aqui da redondeza aqui, um raio aqui de uns 10 quilômetros aqui, e faço propaganda de todos eles. Atendimento bom, que eu conheço também como é que é o atendimento no cartão lá do... Como é que é? No plano de saúde, né? Eu pago e não está melhor distante aí não, viu? Pode ir que tá bom o negócio. Melhor do que dizem, né? Perfeito nenhum é, não é? Então o que você espera da consulta médica? Aquele médico que te atende, ele tem uma visão de mundo e ele tem uma filosofia de vida. Quando ele te atender, ele vai te atender conforme ele acredita que as coisas são. O que você espera de uma terapia psicológica? Digamos que você procura, eu quero fazer um tratamento com um psicólogo. O que esse psicólogo vai... como é que ele vai lidar com você? Tudo que ele fizer, tudo que ele disser, vai partir da visão que ele tem de mundo, da vida, de Deus, qual a realidade ao redor. O que você espera de um aconselhamento bíblico? Porque parte de uma visão de mundo. Qualquer conselho que for dado por um conselheiro bíblico vai ser com uma visão de mundo, e é a visão bíblica de mundo. Por que eu estou falando isso? Porque você é responsável por aquilo que você vai assimilar e receber. O médico diagnosticou você com depressão profunda, aí você vai colar uma placa, pendurar uma placa no pescoço, colar um adesivo na testa, falar: eu sou depressivo, eu tenho depressão. Você pode estar enfrentando depressão ser uma realidade. Cuidado com o que você vai fazer com o diagnóstico. O diagnóstico ele pode te ajudar a lidar com o problema, mas ele não é a definição de quem você é. Também o que o psicólogo vier dizer: porque entendi aqui que isso aqui vem do seu passado, não sei o que, não sei o que. É a visão que ele tem de mundo, de o que as coisas são. O que a Bíblia diz que você é? Quem é você? É uma visão de mundo. Se alguém vier pedir um conselho para mim, vai ouvir conforme a Bíblia, não vai ouvir conforme outra coisa. Por isso que eu tenho... Quando uma pessoa não é crente vem conversar comigo, eu quero que ele conheça Jesus. Porque se ele não conhecer Jesus, não adianta dar uma opinião de
coisa boa que ele pode fazer na vida dele, porque para isso tem outras pessoas e o meu tempo é pequeno. Eu prefiro gastar ele com quem crê. Ou, se alguém vem a mim que não crê, o meu objetivo é que ele conheça Jesus, porque se ele entender Jesus, ele vai entender por onde passa a cura, a mudança na vida dele. Então, a resposta de Jesus ao mundo é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. É simples para ser entendida pelos pequeninos, e ela é profunda e eficiente em todo o mundo. A resposta está em Cristo. Romanos 8, 1 e 2, lembra? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu falei com você que é simples, não é? Agora você vai ouvir o que você está cansado de ouvir, mas não pode cansar de ouvir, precisa aprender. A lei do Espírito da vida, a lei de Deus. O que Deus diz assim? A gente chama de lei, né? Os bois têm efeito sobre a depressão. Lembra dos bois? Bíblia, oração, igreja, submissão e santidade. Isso aqui, essas coisinhas aqui, essas bobaginhas aqui, né? Estou cansado de ouvir. Não, podia ir embora agora. Pastor, eu falei isso de novo. Falei, irmão, isso aqui é a resposta para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia vai te dar uma visão real de quem é Deus, de quais são as suas verdadeiras deficiências, de qual o caminho que você deve seguir. Vai dizer cada passo que você precisa dar. A Bíblia é salvação. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Então, se você não gosta de Bíblia, você não gosta de Jesus. Se você não atura ouvir Bíblia, você não atura Jesus falando. Eu conheço uma pessoa que não gosta de ouvir Jesus falando. E quando o povo desenha ele com chifre. Mas ele não tem chifre, não. Mas quando eles desenham com chifre. Irmão, a cura passa pela Bíblia. Você precisa conhecer a verdade, sabe por quê? Porque senão você vai acreditar na mentira. O mundo vai te enganar. Vai te enganar com fantasias, vai te enganar com a sua lógica. As coisas que o mundo fala tem lógica, só não tem fundamento. O fundamento é Cristo. Tem lógica, mas não fica em pé. Oração é a respiração de quem está vivo. Você sabe que pessoas deprimidas costumam sentir falta de ar? Quando tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, que está muito associada com a depressão. A ansiedade, a pessoa ela sente, não é verdade, mas ela sente que o ar não é suficiente para ela. Eu falei, é uma boa comparação, porque a oração é a respiração de quem está vivo espiritualmente. Nós estamos mergulhados num mundo, irmão. A gente precisa de um cilindro de ar chamado oração. Se você para de respirar, você começa a passar mal. A oração é um negócio que é difícil de ensinar e difícil de praticar, e tremendo quando se pratica, e poderoso demais, transformador demais. Quem tem experiência com oração sabe o quanto é poderoso e o quanto é difícil de praticar. Mas é muito simples. É muito simples. Mas é porque quando você for orar, você vai ter oposição espiritual. Você vai encontrar dificuldade. Sua carne grita, ela não quer. Você passa 2 horas vendo o futebol do seu time assim, ó. Você passa 3 horas vendo um filme. Eu, por exemplo, gosto de filme. 3 horas de filme para mim não é problema se o filme for bom. Agora a maioria é ruim, né? Mas se o filme for bom, não é problema para mim. E 3 horas de oração? Quando é que sai 3 horas de oração? Agora a cura está aí. Agora, às vezes, as 3 horas de filme vai custar para a sua alma. Porque às vezes, dependendo do filme, fala, que filme que eu assisti? Eu não estou nem bem, não estou nem sentindo bem. Enfim. Igreja, eu vou usar essa expressão aqui. Eu não gosto dessa expressão não, porque essa expressão aqui, ela diminui um pouco o que a igreja é, porque a igreja é muito mais do que isso, tá? Mas a igreja é uma comunidade terapêutica, é a comunidade terapêutica mais incompreendida que existe,
Porque quando as pessoas precisam de se consultar com médico, com psicólogo, elas vão fácil, pagam, sem problema. Mas as pessoas não veem a igreja como um instrumento de cura, não veem a igreja, as relações que Deus estabeleceu na igreja, o dar e receber uns aos outros, vários mandamentos de uns aos outros, as pessoas não veem. Se elas conseguissem ver o que a igreja faz por uma pessoa, na limpeza do coração, aqueles encontros de pequeno grupo, como que aquele negócio limpa o nosso coração, como que trata, como que a gente sai melhor, esse momento que você está vivendo aqui, que todo mundo te chama de doido, o que você está fazendo aqui uma hora dessa ouvindo pastor? Mas as pessoas que conhecem, elas praticam. Tenho certeza que a maioria de vocês quase desistiu de vir hoje, por algum motivo, pensou se viria. Até eu queria não estar aqui hoje, de certa forma. Estou cansado, estou querendo tirar férias. Não posso, porque a vida não é assim, né, irmão? Você também tira férias quando você quer? Não, quando está cansado, o que faz? Fala, continua trabalhando, não? Olha, a vida não é de brincadeira, não. Mas assim, se você se entregar ao que você quer, você não faz as coisas que são importantes para você. E a igreja, Deus instituiu a igreja não como um lugar para você frequentar, mas algo para você ser, viver, para que no meio dos relacionamentos, o Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você, mas ele usa você para abençoar a mim. Não interessa se eu sou pastor, não interessa se é presbítero, se é diácono, se é novo convertido, a palavra de Deus faz efeito e Deus usa pessoas. Então os encontros dos crentes, por isso que Jesus falou, eu não perco um, né? Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 eu também estou, né? Não perco um encontro de crente, pode ser o número que for, eu estou lá. A gente perde fácil e perde oportunidades e não está totalmente curado e está ainda cheio de feridas porque a gente não aproveita o que a igreja significa. A submissão é mandamento. Submissão, irmão, a gente falei isso no domingo aqui, ó. Maridos ficam às vezes exigindo uma submissão da esposa, né? A esposa não quer ser submissa ao marido. Se o marido está exigindo, já tem um problema, né? Porque tem que exigir, a mulher não quer ser. Por quê? Porque a gente não quer ser submissa. A Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros. O que é se submeter uns aos outros? É ter paciência uns com os outros, é combinar uns com os outros, é admitir que o outro falhe, cometa um erro, sem eu dar uma paulada nele, sem eu chutar a canela dele, sem eu falar mal dele. Isso é a gente se submeter uns aos outros. Ninguém conhece mais as minhas falhas do que a minha esposa. Se ela quiser acabar comigo, é a primeira pessoa. Ela conhece a maioria dos meus defeitos, só Deus conhece mais que ela. E aí? Mas ela é minha auxiliadora, ela me apoia, ela me ajuda e ela me confronta também, mas com respeito. A Bíblia diz que é para amar como Cristo amou a igreja. Preguei esse domingo aqui, gente. É amar todos. Não é só o marido que tem que amar a mulher, nós temos que amar todos nós. Então, submissão, santidade é um processo de crescimento que não pode parar, e o Espírito Santo é a chave. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa. Você que tem muita vontade de ser cheio do Espírito Santo, não sabe por que você não é, porque você está aí, eu não sou cheio do Espírito Santo. Se você está achando, é porque não é mesmo não, tá? Não é mesmo não. Dificilmente alguém será assim, cheio do Espírito Santo, assim mesmo. Devíamos todos ser. Mas eu estou valorizando aqui. Se você está desconfiado que não é, pode buscar que você não é mesmo não. Por que não é? Deixa eu te explicar. E aí você vai descobrir se é. O Espírito Santo é uma pessoa. Vou te falar uma coisa. Eu durmo com a Priscila. Se eu parar de tomar banho, eu não vou dormir muito tempo com ela não, porque ela é uma pessoa. Ela vai falar, meu bem, vamos arrumar uma cama para você num outro lugar aqui na nossa casa? Eu até troco os lençóis para você, mas não dá, né? O Espírito Santo é uma pessoa, não dá para conviver com pecado guardado, não dá para você
ser cheio do Espírito Santo, você não gosta das palavras de Jesus, você não gosta, você não dá para ser cheio. O Espírito Santo está aí de resistente que ele é, porque ele, se você não escolher de Deus, é ato de Deus, foi Deus que escolheu você, o Espírito Santo não sai, inclusive ele convence você do pecado. É o Espírito Santo que não sai porque ele está numa obra redentora na sua vida. Mas se você quer o Espírito Santo fluindo na sua vida, você tem que partir para a santificação da sua vida. Santificar é colocar à parte. Eu estou tomando essa água aqui porque ela está limpa. Se pegar, é H2O, mas se tirar do vaso sanitário que está ali, eu não bebo não. Se olhar no microscópio, se estiver limpo, né? A minha imaginação já não deixa. É H2O, é água. Mas essa água aqui está boa, está separada, eu bebo. Santificação é isso. Se não separar a vida do Senhor, você entulha a sua vida, tudo quanto é coisa que não presta, e quer ser cheio do Espírito Santo, não vai acontecer. Aí não adianta ir na reunião do fogo, da chuva, sabe, do cajado de Moisés, da noite da esperança, da noite da revelação, não adianta, porque se revelar vai mandar você tomar banho, porque a minha mãe, minha mulher falaria comigo, vai tomar banho que a gente vai dormir junto, né? Então, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, você mudou de assunto, pastor, estava falando de depressão. Estou falando de transformação, de restauração. O processo de Deus é através de Jesus, com essas coisas aqui. Se abundar na sua vida, se for abundante na sua vida, você vai ver transformação em tudo quanto há. Você pode passar no meio do inferno que o fogo não te queima. Aquele negócio de passando pelas águas não te submergirão, passando pelo fogo não te queimará. É isso, é você estar blindado por Deus, porque quem está em Cristo Jesus, irmão, ele já morreu. Eu já morri, o que você pode fazer contra mim? Eu já morri. Como assim morreu? Eu estou morto em Cristo Jesus. O velho homem está morto em Cristo Jesus. Agora, se você não quiser se esforçar, porque santificação, o Espírito Santo está disposto 24 horas por dia. Se você não quiser se esforçar, você pode continuar com seus problemas espirituais, pode continuar sendo comandado pela depressão, por qualquer outra coisa, que talvez depressão não for uma palavra que, não é alguma coisa que seja assim tão severa com você, mas outras coisas são. Então essa coisa, se você não se esforçar pela santificação, tem outras coisas que injustamente, como eu falei na semana passada, de fardos injustos, sem direito nenhum, mas elas vão mandar na sua vida. E não foi para isso que Jesus Cristo te salvou. Você não é escravo mais. A Bíblia diz: não se põe de novo debaixo do jugo de escravidão. Você sempre vai ser servo, mas você tem que escolher a quem você vai servir. Se você não estiver servindo a Jesus Cristo, o diabo vai montar na sua cacunda. Não estou falando que você vai ficar endemoniado, mas você vai fazer a vontade do inimigo sem querer, sem perceber, e vai entulhar a sua vida de coisa ruim, e depois você vai ficar arrastando pesos. A Bíblia fala de pesos e pecados. Às vezes tem coisa que é só peso, né? Porque você não tem discernimento, você fica enchendo a sua vida de encrenca. Aí a gente fica assim, a gente sofre com os crentes da igreja, sabe? Porque eu vejo as coisas assim com uma certa clareza, irmão, porque Deus tem dado visão para mim. Aí eu olho para a vida do irmão e falo assim: ai, Jesus, tem misericórdia, não quer andar, ainda perde tempo me dando desculpas. Eu não preciso ouvir sua desculpa, irmão, minha irmã, não preciso ouvir. Eu acredito que a luta sua é grande demais. Eu sei quem é o seu inimigo, eu sei como é difícil. Você me pede para orar, que eu oro. Se você falar da sua luta, eu vou estar junto com você. Mas não tente me convencer que a sua vida é mais difícil. Que todo mundo consegue, menos você, porque a sua vida é um tantinho assim mais difícil do que a dos outros. Porque não é, porque Deus não é injusto. Porque se a sua vida for mais difícil, é porque Deus te deu mais força. Eu acredito que você seja mais forte do que outras pessoas. Isso pode ser porque Deus distribui os dons como Ele quer. Mas nunca venha dizer para mim que Deus é injusto, que dá a você mais do que você pode carregar, porque isso eu não acredito nem aceito, porque é uma blasfêmia contra o meu Senhor. Não aceito isso. Eu não xingo ninguém, não. Eu só xingo no púlpito. Pessoalmente, eu nunca xingo ninguém. Desculpa, às vezes eu xingo, sim, atualmente eu estou xingando.
mas é raro, sabe? Às vezes a gente tem que falar mais bravo, né, irmão? Estou aprendendo isso. Você já falou bravo com os outros, Carlos? Chorou depois que falou bravo? O negócio é assim, a gente fala, depois a gente chora, porque a gente não quer o mal de ninguém. Mas às vezes a gente tem que falar duro. Mas, irmão, o Senhor Jesus vai ser tão manso com você, Ele quer mudar a sua vida. Vamos aproveitar que Ele quer, vamos buscar Ele. Ser amado de Deus, você pensou o que é isso? Deus se revelou, foi para você. Para Deus você não é qualquer pessoa, para Deus você é irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o unigênito, Ele se tornou primogênito para você ser filho também. Olha o que Deus fez, Ele chama você de filho. Jesus é o primogênito, você é o outro. Difícil para mim até aceitar isso para mim? Não é para você não? Não, Senhor, eu não sou filho, eu quero ser teu servo. Mas eu não estou te chamando de servo, estou te chamando de amigo, estou te aproximando mais, estou te chamando de filho. O que eu posso fazer? Me amor, vamos aceitar o amor de Deus. Vamos fazer uma oração agora? Você pode ficar de pé, nós vamos terminar nosso encontro aqui. Senhor nosso Deus, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O teu amor é tão maravilhoso, a tua palavra é tão poderosa, tão completa, a ação do Senhor permanente, a paciência do Senhor, Deus, tão tremenda. Ensina para a gente, Deus, a praticar esses ensinamentos, Bíblia, oração, igreja, submissão, santidade. Nós precisamos dessas coisas, a gente não quer elas, porque tem uma luta aqui dentro de nós, Pai. Tem uma carne aqui que não quer, mas tem uma parte de nós que quer, que é a nova natureza que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui ouvindo essa palavra porque nós queremos, nós amamos o Senhor, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos viver a plenitude da vida, de liberdade que o Senhor nos deu. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E nós queremos conhecer, ó Deus, o que é a intimidade com o Senhor. Nós queremos conhecer o que é ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos conhecer o que é ser, ó Deus, pessoas que não entristecem o Espírito de Deus. Nós queremos ser pessoas que têm discernimento espiritual. Nós queremos ser pessoas que sabem usar a palavra do Senhor, porque o Espírito nos faz usar a palavra da maneira conveniente. Nós queremos ser lembrados pelo Espírito do Senhor das palavras que o Senhor tem nos ensinado no momento certo. Nós queremos, Senhor Deus, rejeitar o mundo, rejeitar o pecado, rejeitar aquilo, Senhor Deus, que está pesando na nossa vida, coisas que talvez não estão levando necessariamente ao pecado, mas que estão, ó Deus, atrasando a nossa vida, atrasando a nossa restauração, atrasando a nossa recuperação, atrasando a nossa santificação. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não podemos perder mais tempo, Senhor Deus, porque o tempo, ó Deus, está passando, a noite vem na qual não se pode trabalhar. Nós temos pouco tempo para executar a tua obra aqui, ó Deus, temos pouco tempo para cumprir nossa missão. Por isso precisamos ser curados, precisamos ser sarados pelo Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre a nossa vida, Pai, por meio dessa palavra pregada, e faz de nós homens e mulheres restaurados, cheios do Espírito Santo, por meio da graça do Senhor, Deus, essa graça que afasta a tristeza, afasta a depressão. Que o Senhor ministre a cura sobre os nossos corações, renove a nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos ter uma ministração especial aqui, que é tipo derivada dessa, chama-se Solidão e Graça. Nós vamos falar sobre solidão e graça, e vai ter uma missionária convidada especial que vai vir aqui para trazer essa palavra para nós. Convido você a vir, especialmente pessoas solteiras. Solteiro é quem não está casado aí, tá? Pode ser namorado, solteiros. Não perca a palavra da semana que vem, divulgue.